Olá, olá, boa noite a todos. Vamos ver se vocês estiverem me ouvindo aí, pessoal. Áudio ok? Certo, galerinha do YouTube, quem estiver ouvindo aí também, dá um oi, comenta alguma coisa aí pra gente conversando, se possível. Queria aproveitar para não ir só falando, a gente pode ir trocando um pouquinho de ideia aqui no meio do cenário, né? Vamos lá. Bom, então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Beleza. Bom, gente, essa palestra aqui eu já cheguei a comentar ela uma vez num evento que teve aqui em Manaus, do GDG, que eu sou atualmente uma das organizadoras, mas vou falar isso um pouco mais à frente. Então, digamos assim, ele teve um upgrade, né, do que já existia. E, ok, feedbacks, legal. Então, vamos só falar um pouquinho aqui. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Quem que eu sou? Eu sou a Camila Falabella, eu sou atualmente trabalho com UX Designer no Instituto de Tecnologia aqui no Amazonas, o CITES Amazonas. Também faço parte da organização do GDG Manaus, né? Além também de ser mentora do Conecta Startup Brasil, e já tive algumas experiências com startup. Por isso que eu gostaria muito de compartilhar com vocês essas dicas sinceras, né, desses bastidores. O que acontece, na verdade? A gente vê muito essa relação de o sucesso, o cara ficou milionário, tá nadando em rios de dinheiro, né? E a gente muitas vezes acaba ficando sabendo dos fracassos, do tipo, pô, o cara tropeçou aqui, mas ele conseguiu chegar lá. Então, vou falar de algumas experiências que eu tive aí, né? Eu fui uma das cofundadoras da startup Indico, que depois se tornou a Justei. Atualmente eu trabalho como designer, né? Também já tenho mais ou menos aí uns 10 anos de formação, então tenho algumas especializações em design de mercado, em didática do ensino superior, então já cheguei a dar aula também em algumas instituições aqui no estado do Amazonas. E tem aqui alguns contatos em que a gente pode estar conversando um pouco melhor, mas vou deixar para falar um pouco melhor no final como a gente pode se comunicar, certo? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar bem claro que isso aqui não é nenhuma verdade absoluta, tá? São apenas algumas considerações sobre um ponto de vista que eu tive, que eu vi que seria legal compartilhar com as outras pessoas. É sempre bom de estar compartilhando isso com todo mundo, né? Então, lá vamos nós. Então, o que, que você já sabe? Eu poderia chegar aqui e falar para vocês aqueles cases do Facebook, da Google, né? O que já está um pouquinho batido. Então, o que, que eu achei legal fazer? Eu achei legal trazer alguns modelos de startup para vocês que talvez vocês não conheçam tão bem. São algumas startups que tem tanto no norte quanto no nordeste do Brasil. A Ingress, que começou aqui no Amazonas, né? Depois tem aqui uma de construção que é a Neogip, que ela é do Tocantins, tem a Scribo, que ela é de Pernambuco, e tem a Hand Talk, que é de Libras do Alagoas. Então, assim, é legal mostrar, né, que a gente também tem essa força, né, tanto no norte quanto no nordeste do nosso país. E aí, mas a gente tem que ver que tudo isso, né, para chegar lá no topo e ser bem sucedido, ser reconhecido como uma startup e tudo mais, a gente tem alguns passos para conseguir chegar lá. E eu acredito que quem acompanhou hoje na Campus, né, teve uma boa noção, né, de como fazer esses processos, entender um pouco mais o que, que é esse negócio de startup, né, quem cai de paraquedas aí. Então, nem tudo é um mar de rosas, existem alguns passos, né, que a gente pode estar dando aí para auxiliar no processo empreendedor, começando do zero. Então, eu gostaria de dar algumas ideias para vocês de alguns desses passos que a gente pode estar dando, uns 6 primeiros passos, né? Focalize na ideia e seja original. Então, é importante a gente trabalhar essa questão de criatividade, ser original, de trabalhar um diferencial interessante, né?
fazer pesquisa sobre o mercado e validar se existem clientes, né? Porque acontece muito o quê? A gente, às vezes, não pensa muito na dor, a gente pensa muito na questão do tipo solucionar, né? A gente quer muito já chegar com a ideia pronta, com o resultado, a gente já quer, não, vamos fazer uma startup que solucione aquele problema ali e é isso. E às vezes é um problema que não é um problema de um todo, uma quantidade grande de pessoas que você vai conseguir enxergar ali, né? Como esses clientes. E às vezes é um problema que passa desapercebido que você consegue entender muito bem como validar ele. Faça o modelo crescer e seja escalável. O que é essa história de ser escalável? É justamente você trazer de um local, né, para outros locais em outros países, enfim, fazer com que ele cresça, né, seja uma coisa que ele não seja uma ideia, a não ser que você queira realmente fazer uma ideia de empresa mais local, né? Tem muita gente que acaba tendo esse tipo de iniciativa que eu acho muito interessante também, mas geralmente a ideia é sempre ter essa questão de escalonar, né? De poder crescer com ele. Pense grande e seja co-criativo. Essa questão de ser co-criativo é uma coisa bem interessante, porque o que acontece? A gente pensa muito que essa questão da ideia de ser criativo tal vem do designer. E não é bem assim que funciona. A gente tem também a questão de ter as outras pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Então são co-criadores de todo esse processo, não é somente colocar tudo ali no designer, vai lá e faz, né? Às vezes, muitas das vezes acontece que outras pessoas vêm com ideias tão boas quanto a que poderia até ter vindo do designer ou até muito mais mirabolantes. Né? Então, a gente tem que trabalhar sempre nesse contexto, trabalhar com pessoas, quanto maior número de pessoas a gente tiver de diferentes áreas, mais rico vai ser esse processo criativo, né? Procure sobre modelos ágeis. Eu poderia definir aqui algumas informações sobre a questão dos modelos ágeis, né? A gente pode estar vendo aí a questão, por exemplo, do design thinking, que eu gosto muito de trabalhar, design de serviço, Scrum. Então, a gente tem que entender um pouco dessa questão de como está trabalhando nesses processos para conseguir desenvolver alguma coisa de uma forma melhor. E eu gostaria muito de entrar muito nessa questão de modelos ágeis, mas se eu começar a falar aqui, a gente vai perder o tempo, então eu vou continuar. Alinhe com os passos anteriores e você pode começar algo com o pé direito. Então, se você conseguir seguir esses 5 passos dessa lista aqui, de tentar organizar tudo isso para tu ter essa ideia, com que tu consiga alinhar alguma coisa de uma ideação, você vai conseguir dar um primeiro passo muito bom e vai provavelmente ser bem sucedido com a tua ideia que tu quer tentar desenvolver, né? Então, usando esses passos para o início de desenvolver um projeto de serviço ou de produto, né, que são coisas bem distintas, uma dica importante o fator financeiro nessa etapa não deve ser positivo nem negativo. O ideal nesse momento é você fazer um reconhecimento de tudo e estar confiante quanto ao que você pretende fazer, mas não sair fazendo um MVP antes de passar por aqueles passos. Então, assim, só algumas palavras-chave aqui. O primeiro o dinheiro não é tudo, tá? Você está num processo inicial, você está numa ideação, você já não precisa ter esse dinheiro para conseguir fazer alguma coisa. Nesse processo, a gente está justamente tentando entender melhor o que a gente quer fazer. Então, a gente não precisa ter esse investimento já de cara, sem a gente entender melhor e validar muito bem o que a gente precisa estar fazendo, né? E outra coisa, a questão do MVP, que pode ser uma palavra estranha para alguém que esteja vendo pela primeira vez aqui, é o mínimo viável do produto. Então, como diz o próprio nome, é o mínimo daquilo que você quer tentar entregar. Eu brinco muito com o pessoal que eu já participei em alguns eventos, que a gente tenta fazer aquela ideia do Megazord, né? O que é o Megazord? É a união de todos os Power Rangers para criar um grande robô gigante. Então, tu tem que pensar o quê? Antes de tu chegar lá no Megazord, tu tem que trabalhar um Ranger. Então, tu escolhe uma coisa e trabalha com ela, e aí depois você consegue entender melhor como é que você vai fazer esse processo para ter o Megazord. E assim, como um passe de mágica, você tem a startup. Mas calma que isso aí é só o começo, tá? Então eu tô falando aqui, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ir mandando aí que a gente vai conversando, beleza? Bom, eu vou falar então de alguns casos de algumas startups que eu participei aqui na cidade. Deixa eu só marcar aqui.
Então, comecei com o Se Liga Manaus. O Se Liga Manaus, ele foi uma startup que começou em 2013, diferente do Instagram que tem hoje, que não tem nada a ver com essa ideia, tá? Então, eu comecei junto com eles depois da ideação, eles já estavam dando um segundo passo, né? Ela ficava em uma instituição aqui do Amazonas, lá na FUCAP, e ela era composta por 2 pessoas no marketing, 2 pessoas de desenvolvimento e eu era designer. Como na época eu não tinha assim muita experiência, né, na parte de digital para sites e tudo mais, porque como ele era uma ideia de ser um guia virtual, né, voltado para a busca de informações de entretenimento da cidade, então acabou que eu estava ali estudando e tentando fazer e eu acabava me enrolando muitas vezes no meio desse processo. E o que, que aconteceu? Eu acabei ficando sem tempo suficiente para me dedicar a isso e eu fui convidada, por falta de tempo, a sair desse projeto, infelizmente, e depois de um tempo ele acabou também sendo finalizado. O que acontece aqui na cidade, eu não sei, na verdade, o que acontece é porque. Eita, já? É, não, as startups que tentam trazer essa questão de entretenimento, elas acabam quebrando de alguma forma. Bom, eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido. Então, nessa questão aqui, eu queria só dizer que é importante você estar sempre atualizado. Se eu tivesse naquela época me atualizado o suficiente, né, para conseguir entender o que eu poderia estar fazendo, eu poderia estar bem melhor e a gente poderia ter avançado muito mais. E aqui foram alguns cursos que eu acabei fazendo na época. Um outro case que teve foi a partir de um projeto no Samsung Ocean, que foi o My Pet Guide. E eu acabei tentando puxar e forcei um pouquinho a mais do que deveria com relação à equipe. E não ficou um clima muito agradável, acabou também que eu acabei saindo desse projeto. E aí a gente entra numa outra questão que nem todos têm essa facilidade de interagir com a equipe, né, do trabalho. Muitas startups iniciam sem um time, geralmente é um sonhador, né, só uma pessoa ou uma dupla. E ao decorrer do projeto, desse planejamento, existe essa necessidade de ter um time que seja mais confiável, equilibrado e suas expertises se complementem, né, que é o famoso que o pessoal fala do Dream Team. Larissa, eu tenho medo de MVP. Até hoje eu tento entender nos hackathons e isso ainda me mata. Depois a gente conversa com calma, Larissa, para você entender um pouco melhor. Então a gente tem o terceiro case, que ele é o Personeco, que ele foi desenvolvido no Global Goals Gen em 2018. E ele foi um jogo de tabuleiro que ele falava da questão da igualdade de gênero. A gente queria trazer para mostrar que existem também mulheres que foram muito importantes no decorrer dos tempos, né? Outro caso também foi do Curupira Digital, também foi desenvolvido num hackathon, tá? Nesse aqui, ele foi focado no ambiente, licenciamento ambiental, né, no Amazon Hackfest. Ele, infelizmente, também não foi concluído, a gente não conseguiu entregar o desenvolvimento final do projeto, infelizmente. E o último, que foi o mais prolongado, que foi a Indico. Ela foi desenvolvida para indicação de profissionais de beleza que faziam atendimento delivery. A gente ficou quase 2 anos com esse projeto. A gente conseguiu, inclusive, levar até ele para Parintins, né? A gente teve profissionais atendendo lá, fazendo agendamento pela própria plataforma. Mas, infelizmente, a gente acabou perdendo o time aos poucos e a gente acabou pivotando. E nos transformamos na Ajustei, que a ideia era medimos, retiramos e devolvemos suas roupas com ajustes em até 48 horas. Ou seja, né, se fosse uma coisa para tempos de pandemia, teria dado super certo e a gente teria conseguido fazer isso de uma forma mais correta, né? Então, é legal falar assim, o sucesso, né? Eu adoraria colocar aqui as informações e dizer que essas últimas startups me forneceram o sucesso, fortuna, e agora eu estou vivendo das vendas dela, morando em Nova York. Mas eu acredito que toda essa experiência que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, elas me forneceram muito mais do que isso. E aí, né, eu queria dizer que eu estou quase acabando, eu ainda não acabei. E queria falar com relação a algumas falhas, né, que a gente acaba percebendo e
sabe como é, o brasileiro não desiste nunca, né? Então a gente tem que pegar essas falhas e tentar ir subindo e se fortalecendo cada vez mais com todos esses aprendizados, né, que nós temos. Então é compreensível que o ser humano ele geralmente aprenda com uma falha, ou neste caso que foram várias, né? Tanto que por hora eu não estou em nenhuma startup específica, eu estou trabalhando no instituto aqui da cidade, e inclusive está sendo muito bom, porque tudo aquilo que a gente acabava tentando fazer, das descobertas, da parte de UX, né, de research, eu acabei vendo muito forte na prática e muito direcionado quando eu entrei nesse projeto que eu estou hoje, que é um projeto educacional. Então, é muito interessante ver que todo esse aprendizado que eu tive, principalmente com a Indico, né, porque foi o que demorou mais tempo aí, foram 2 anos de projeto, então isso fortaleceu muito. Só beber uma aguinha. Então, todo esse aprendizado, né, essas falhas, elas acabam ajudando a revelar as melhorias que ocorreram discretamente em nós, e devemos pensar de acordo com o que o tempo nos propõe e analisar o que melhoramos como profissionais e como pessoas, né? Assim como profissional, falando dessa experiência, né, de trabalho com UX, inclusive, eu vi que eu melhorei muito como pessoa também. Percebi que até minha comunicação, o desenrolar para apresentar e falar e tudo mais, melhorou bastante nesse processo, né? Então é isso. Hoje nós tivemos as dicas e experiências compartilhadas com todos vocês. E eu gostaria de agradecer a todos que puderam estar aqui presente, né? Temos que umas quase 15 pessoas aí, então William, Eliana, Larissa, Camila, Aline, Carla, Gabriel, Jô. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a todos vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, né? Tem aí tanto o Instagram, o LinkedIn, Facebook. Essa apresentação ela também vai estar disponível no SlideShare, né? Caso vocês queiram voltar para ver com relação às dicas, né? Entender um pouco mais como funciona isso. Valeu, Felipe. Eu também agradeço por você estar participando, vendo essa trajetória. É muito bom compartilhar com vocês. Então, pessoal, é isso. Gratidão, valeu e até uma próxima.